Queridos, boa noite, igreja. Hoje a gente vai meio que completar o papo que a gente teve na semana passada, e é por isso que eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 22. Evangelho de Marcos 15, 22. Acho que tem aí na apresentação, não tem, Clá? Marcos 15, 22, diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça na cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: vamos ler todos? Realmente este homem era o Filho de Deus. Senhor, a gente quer te agradecer mesmo, porque nós temos esse registro tão impressionante das Sagradas Escrituras. Nós temos essa narrativa e as narrativas dos outros evangelhos que nos colocam diante da cruz do Calvário, que nos levam até lá, nos contam o que aconteceu, cada detalhe, cada momento. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor sempre soube que essa narrativa teria um papel central na nossa fé, teria um papel pivotal na construção, Senhor Jesus, da nossa fé cristã. Nos ajuda mais uma vez, pela graça do Teu Espírito, a estarmos lá, naquela hora, naquele lugar, vendo o sacrifício do Redentor na cruz do Calvário. Nós oramos isso, pedindo o socorro do Espírito Santo de Deus, para que a palavra lida seja aplicada ao nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós nos classificamos, quando a gente se apresenta às vezes para um amigo, quando alguém pergunta assim, qual é a nossa religião, nós dizemos prontamente que somos evangélicos. Nós ficamos conhecidos assim no Brasil. Em muitos outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, as igrejas que são semelhantes à nossa, são conhecidos como evangelicais. É engraçado que na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nas Américas, a definição de cristianismo nas últimas décadas tem sido isso: ser um evangélico. Mas o que significa ser um evangélico? Significa alguém cuja fé é centrada no Evangelho. Então, o Evangelho, ele tem
em si as definições mais elementares da nossa fé, do que nós cremos enquanto cristãos. É por isso que é muito importante a gente entender o que é o Evangelho. Timothy Keller, no livro dele, Igreja Centrada, ele diz assim, para a gente entender o Evangelho, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o Evangelho é uma boa notícia e não um conselho. E isso fica um pouco assim, torto na nossa cabeça quando a gente ouve da primeira vez, mas ele fala assim, vamos entender bem a diferença entre os dois. Um conselho é uma lista de coisas que se nós fizermos, se nós ouvirmos o conselho, então nós seríamos salvos, estaríamos bem diante de Deus. Muitos cristãos acreditam que o Evangelho é um conselho, né? Como se Deus falasse assim, faça isso, faça aquilo outro, e você será salvo. Tim Keller diz assim, o Evangelho não é isso, não é um conselho, é uma notícia. Então o Evangelho não se trata daquilo que nós podemos fazer para a salvação, mas daquilo que Jesus já fez para a nossa salvação. Toda vez que a gente fala sobre o Evangelho, a gente está concentrado naquilo que Jesus fez para me salvar. E isso é muitíssimo importante para a gente entender que o Evangelho é uma notícia, é a boa notícia do que Jesus fez por nós. Hoje a gente vai, amparado pelo texto de Marcos, pela narrativa de Marcos, a gente vai conversar então sobre, em primeiro lugar, o que Jesus fez. Depois, por que fez. Em terceiro lugar, qual o resultado? Em quarto lugar, por quem ele fez? Em último lugar, como nós nos conectamos a isso. Eu sei que eu não costumo usar assim reflexões em pontos, né, ainda mais com 5 pontos, mas eu quero que você fique tranquilo, não fique grilado com ponto 1, fica tranquilo. A primeira coisa que a gente tem que notar é que quando Marcos ele introduz o Evangelho, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele fala assim, esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o próprio Marcos, ele diz do que se trata o seu livro. Ele fala assim, esse é o princípio da boa notícia, da boa nova de Jesus Cristo, o Senhor. E ele então introduz o seu evangelho, contando de maneira muito mais breve do que os outros evangelistas, mas todos os evangelistas fazem a mesma coisa. Eles contam o que Jesus fez em 2 blocos. Um primeiro bloco é o ministério de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez enquanto milagre, tudo aquilo que ele pregou e ensinou. Mas todos os evangelistas, eles dedicam uma atenção muito especial para aquilo que Jesus fez e que nós cristãos, ao longo dos séculos, temos chamado de a paixão de Cristo, que é justamente esse período do calendário cristão. Hoje, né, não apenas para os cristãos católicos, mas para os cristãos ao longo do globo. Hoje é o domingo conhecido como Domingo de Ramos. É o domingo no qual, na tradição cristã, Jesus ingressa em Jerusalém e é recebido com a aclamação messiânica da população. É justamente sobre essa semana que os evangelistas gastam mais tempo. Por quê? O termo paixão de Cristo, ele vem do grego pathos, que quer dizer sofrimento. Então, tudo que os evangelistas contam nesses períodos finais dos seus evangelhos é sobre o sofrimento de Cristo. E todos os evangelistas narram o sofrimento de Cristo com 2 elementos. Um sofrimento físico visível e um sofrimento interior invisível. É engraçado que todos os evangelistas, embora Lucas ele traga mais detalhes de como foi o processo de tortura de Jesus, todos os evangelistas dizem que Jesus foi profundamente torturado e aviltado antes da crucificação. Ou seja, a partir do momento em que ele foi preso no Getsêmani, ele foi levado e no caminho ele foi espancado até o Sinédrio, onde ele foi julgado e também espancado durante o julgamento. Logo depois houve uma série de trocas entre as autoridades. No meio do caminho, uma guarnição de soldados pegou Jesus, já condenado pela multidão, o levou para um lugar separado, tiraram a túnica dele, deixando-o nu, o vestiram com um manto vermelho e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Os espinhos que são relatados aqui são um tipo de espinho da Palestina, uma planta assim muitíssimo espinhosa, com espinhos grandes, assim duros, bastante consistentes, o que deve ter perfurado o crânio de Jesus em vários lugares. Eles dizem,
os evangelistas, e Marcos nos narra isso, que Jesus teve a coroa fixada na cabeça. Eles bateram na cabeça de Jesus com um pedaço de madeira. Logo em seguida, cuspiram nele e o esbofetearam e diziam: viva o rei dos judeus. Todos os evangelistas narram essa tortura brutal, e não é só uma tortura física, porque quando você bate na cabeça de alguém com um pedaço de madeira, você quer ofender, obviamente, o tecido físico dessa pessoa, mas quando você cospe no rosto de alguém, isso é de um outro nível. Quando você dá uma cusparada na cara de alguém, isso vai na alma, isso vai na dignidade. Despiram Jesus das suas vestes, da sua dignidade. Logo depois dessa tortura, Jesus foi levado até o lugar em que tradicionalmente se matavam aqueles que iam ser crucificados, o que em latim se chama Gólgota, que é o lugar da caveira, né? O Calvário, o lugar da caveira. E lá o evangelista, ele faz em uma sentença só. Ele fala assim, no versículo 25, e ali o crucificaram. A gente fica se perguntando assim, mas por que isso foi tão breve, né? E todos os evangelistas usam o mesmo refrão, e ali o crucificaram, e ali o crucificaram. Porque a crucificação era um evento muito conhecido para essas pessoas que estão lendo esse texto da pena do autor. A cruz, ela nasceu pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Os persas, eles passavam pelas cidades, e quando eles tomavam uma aldeia na qual eles tinham sentido resistência dos moradores, eles pegavam uma árvore, cortavam todos os galhos menores, deixavam pontas, deixavam os galhos pontudos, e espetavam as pessoas pelo ventre na árvore. Em uma árvore, famílias inteiras eram espetadas pelo meio do ventre. Essa era a chamada árvore persa. Foi o imperador Tarquínio, de Roma, do século V, que pegou esse método de tortura e morte, trouxe de Cartago e implantou em Roma. Como funcionava? O crucificado era julgado e ele tinha que levar a cruz sobre si, ou ela inteira, ou parte dela, uma trave enorme, uma peça de 100, 120, 140 quilos de madeira. Ele era arrastado por um longo caminho, na multidão, pelo caminho, jogava pedras, palavras de maldição, e tudo isso compôs os elementos da Via Crucis. Nós somos informados que, a certo momento, Jesus já tinha sido tão torturado, tão batido, ele estava tão descansado, né, tão cansado, o seu corpo estava tão desgastado, que tiveram que pegar um homem que estava chegando do trabalho em casa, Simão Cireneu, para que ele ajudasse Jesus a acabar de chegar com sua cruz até o Gólgota. A fixação do condenado na cruz era um evento, assim, irmãos, indescritível. Geralmente as traves, elas já tinham furos, elas já eram preparadas para aquilo. Mas muitas vezes a extensão da envergadura do crucificado não atingia os furos onde eles estavam, né? Onde eles tinham que estar. Nesse processo de puxar os braços do condenado para que ele encaixasse na cruz, muitas vezes os membros superiores eram rompidos e os ligamentos eram partidos. Era por isso que eles eram afixados não pelas palmas das mãos, que não daria sustentação para o corpo, mas pelo punho, e eles teriam os punhos enrolados com cordas para complementar a fixação na cruz. A gente sabe que não era isso que matava o condenado. Não eram os cravos nas mãos, não eram os cravos nos pés que matavam o condenado. Aquilo que muita gente desconhece é que a cruz, ela mata por asfixia. O condenado é colocado sobre a cruz em um tal movimento que produz uma pressão na caixa torácica, que o diafragma tem que trabalhar com muita intensidade para encher o pulmão de ar. Mas quando o diafragma vai definhando, ele vai cansando, ele já não tem mais condições de encher o pulmão de ar. E então vai havendo uma série de problemas no sistema cardiorrespiratório, até que a morte chega lenta e gradualmente. Muitos condenados ficavam 4, 5 dias sobre a cruz, até que a morte finalmente chegasse. Nós vemos Jesus pregado na cruz,
as pedradas, os insultos, as cusparadas, os pés partidos pelos cravos, muito sangue, moscas, as maldições da multidão, mas tudo isso não se compara ao sofrimento interior de Jesus. Nós somos notificados de que quando a crucificação atingiu o seu ápice, Jesus, que já vinha, Marcos ele tece a narrativa de uma maneira em que Jesus ele vem sendo abandonado sistematicamente. Ele é abandonado primeiro pelos discípulos, depois pelos apóstolos, depois por Pedro, e no final ele está sozinho na cruz do Calvário. Ele está completamente abandonado pela sua comunidade. E lá na cruz do Calvário, o último abandono que ele sofre é do próprio Deus. Ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? O verbo no grego tem uma ideia de Deus, por que o Senhor me deixou para trás? Como se o pai tivesse de fato virado as costas para o filho na cruz do Calvário. Quando a gente nota tudo isso, tudo o que Jesus fez, nós nos perguntamos assim: mas por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta barbárie? Por que tanto sangue? Por que a crucificação tinha que ser um evento tão atroz assim? E aí nós entramos no porquê Jesus precisou fazer tudo aquilo. Quando nós nos perguntamos assim, por que Jesus teve que sofrer tanto? Isso só mostra para nós que a compreensão da gravidade do nosso pecado é muito estreita ainda. E que nós precisamos caminhar mais no Evangelho para entender a gravidade do nosso pecado. Irmãos, Deus teve que fazer tudo o que Ele fez para a nossa salvação, porque o pecado é sério, porque o pecado é grave. O nosso pecado, na nossa ótica, é só uma coisinha, mas quem julga a gravidade do nosso pecado não somos nós mesmos, não é a nossa métrica, não é o nosso padrão de justiça, não é a nossa compreensão de justiça, é o próprio Deus. O próprio Deus cuja justiça é infinita, cuja justiça é perfeita, e aos olhos desse Deus, o nosso pecado, a nossa natureza, e aquilo que a nossa natureza produz, é muitíssimo grave e sério. Todos os pais da igreja disseram que na cruz, Deus, em Jesus, resolveu um dilema fatal do pecado. Por quê? Se Deus simplesmente resolve desconsiderar o nosso pecado, a gente fala assim, por que Deus não podia simplesmente perdoar a gente? E vida que segue, Do tipo assim, você fez um negocinho aí, vamos para frente. Se Deus fizesse isso, irmãos, Ele estaria abrindo mão da sua justiça. Se Deus nos julga e nos condena, Deus não estaria sendo misericordioso. O desafio é que Deus seja totalmente misericordioso como é, totalmente justo como Ele é. E a grande questão é que se nós não tivéssemos um Deus que soubesse como ser justo e misericordioso, nós não teríamos um Deus que é sumamente sábio. Na cruz, Deus coloca toda a ira do seu julgamento sobre Jesus. Todos os narradores, eles afirmam que quando chegou meio-dia, por volta de meio-dia, entre meio-dia e 3 horas da tarde, que seria o sol a pino da Palestina, muita luz, muito calor, houve trevas sobre toda aquela região. Houve densas trevas. Aparentemente os céus ficaram crivados de nuvens negras do princípio até o fim. O comentarista Walter Wessel diz que Marcos e os demais evangelistas, eles narram isso entendendo que havia uma qualidade sobrenatural nessas trevas. Que essas trevas eram um sinal da ira de Deus sobre o pecado, eram um sinal do juízo de Deus sobre o pecado. E é engraçado que tem um texto em Amós que fala sobre isso. Um texto em Amós que diz assim, naquele dia, no dia do Senhor, declara o Senhor o soberano, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as festas em velórios e todos os cânticos em lamentação. Farei com que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como dia de amargura. Profeta Amós, no capítulo 8, versículos 9 e 10. Parece que Deus tinha antevisto que no dia de Jesus haveria tristeza, haveria trevas. Por quê? Porque o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Todo o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Jesus recebeu a punição do nosso pecado para que nós pudéssemos ser libertos da punição da cruz.
Por isso o profeta diz: e ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, fomos sarados. Deus não desistiu de nós, Deus veio em nosso socorro, mas ele sabia que havia um alto preço a ser pago, e foi o que ele fez na cruz. Foi o que ele fez na cruz. Por que ele teve que fazer o que ele fez? Porque o preço da redenção, o preço da salvação era muito alto. E qual o resultado do que Jesus fez? Eu não sei se você notou na narrativa, mas o texto diz que houveram dois fatos simultâneos aí, né? Jesus é crucificado, as trevas vêm como um sinal da ira de Deus sobre o pecado, a narrativa avança, Jesus clama o abandono de Deus, e então, por volta de 3 horas da tarde, ele dá um último grito enquanto está preso à cruz, e quando ele dá esse grito, ele entrega o Espírito. Ele morre. Quando ele morre, o narrador dispara o nosso olhar da cruz para o templo, e diz assim: enquanto isso, no mesmo momento, lá no templo, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi rasgado, e todos os evangelistas sinóticos dizem de alto a baixo. Por que isso é tão importante? Porque basicamente é a maneira que os evangelistas estão utilizando para nos dizer qual o resultado da morte de Jesus. O que Jesus alcançou com a sua morte, o que ele realizou com a sua morte. A resposta está no véu. Por quê? Porque o véu era um dispositivo, imagina assim, uma cortina bem espessa, na verdade uma série de camadas de cortinas, mais ou menos da grossura assim da sua mão, de 18 metros por 9 metros. E essa cortina ficava num lugar do templo, aonde, aqui mais ou menos assim, imagine esse nosso espaço como o santo lugar, aonde os sacerdotes entravam para oferecer ofertas diante de Deus e tal. E havia uma cortina que separava o santíssimo lugar, que é onde estava a arca da aliança. Nós todos sabemos que ninguém podia entrar no santíssimo lugar, não é verdade, irmãos? Nem os sacerdotes. Apenas uma pessoa podia entrar uma vez por ano. Quem? O sumo sacerdote no dia da expiação. No dia da expiação, a nação se ajuntava para fazer jejum e oração, para confessar os seus pecados. O sumo sacerdote entrava diante da arca de Deus para expiar o pecado do povo, colocando sangue sobre a arca. E se houvesse um pecado não confessado, e se houvesse um pecado na vida do sumo sacerdote, ele seria fulminado ali pela glória de Deus. Então ele tinha que entrar com uma corda amarrada pela cintura. O que esse véu quer dizer? O que ele representa? Ele representa o fato de que o pecado ele causa uma ruptura na nossa relação com Deus. Ele causa um distanciamento. Nós, pecadores, não podemos entrar inadvertidamente na presença de Deus, porque o nosso pecado ofende a glória de Deus. Nós seríamos chamuscados como moscas indo na direção da lâmpada, se nós nos aproximássemos de Deus com o nosso pecado. O véu representa o que há de mais grave na separação entre Deus e o homem. O que os evangelistas estão dizendo é que a morte de Deus interferiu nesse véu de tal maneira que ele foi rasgado. Quando nós cantamos assim, o véu foi rasgado, nós podemos entrar, é que por causa da morte de Jesus nós podemos ter comunhão íntima com Deus. O nosso pecado foi perdoado, nós somos justificados. Nós podemos entrar na presença de Deus e desfrutar de intimidade com Ele sem sermos rechaçados, sem sermos torrados pela glória de Deus, por causa daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu sei que tudo isso que a gente está conversando aqui, grande parte da nossa congregação já sabe. É sempre bom a gente lembrar. A gente já sabe. Mas eu quero pisar nesses últimos momentos aqui, no terreno que eu considero o mais importante, sobre tudo que a gente vai conversar aqui, que é quando nós fazemos a pergunta: por quem Jesus fez tudo isso? Por quem Jesus fez tudo isso? Essa é a pergunta mais crítica e mais séria quando a gente fala da compreensão do Evangelho. Por quem Jesus morreu de maneira tão atroz na cruz do Calvário?
Suponhamos que um dia você está caminhando com um amigo pela praia de Caraí, fazendo uma caminhada, tá um dia de sol bonito, e a praia de Caraí tá com uma ressaca braba, batendo onda, uma violência tremenda, as ondas, né, fazendo aquele caixote perigoso. Aí seu amigo fala assim: cara, eu quero mostrar para você o quanto eu me importo com você, o quanto eu te amo, o quanto eu te quero bem, eu quero demonstrar meu amor por você. Aí você fala assim: ah, beleza, como? Aí ele fala assim, fazendo isso, ele sai correndo pela areia, dá um trote em direção à praia, dá uma ponta nas ondas, vai avançando, toma um caixote, 2, 3 e morre. Morre no meio das ondas de maneira brutal. Você poderia até ficar impressionado e falar assim: nossa, realmente, essa é uma demonstração de amor maravilhosa, tremenda. Só que tem um elemento nessa narrativa: você não estava em perigo. Ele não morreu tirando você das ondas, você não estava em perigo. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. A Rua das Pontes, número 14, é um complexo de 5 pontes ao longo de um rio, na região de Arlington, Virgínia, chamado Rio Potomac. Um rio que une Virgínia com a capital Washington. Uma dessas pontes foi inaugurada em 1950 e recebeu originariamente o nome de Ponte Rochambeau, mas ela foi renomeada na década de 80 como Ponte Memorial Arlan Dean Williams. Quem foi Arlan Dean Williams? E por que alguém mudou uma ponte, né, com o seu nome? Arlan Dean Williams, ele foi um passageiro do voo Air Florida 90, que caiu na capital Washington exatamente na noite do dia 13 de janeiro de 1982, matando 78 pessoas. Esse voo ele sofreu uma pane, ele estava próximo já do aeroporto, ele caiu antes, e ele caiu no Rio Potomac, à noite, no rio gelado, com uma grossa camada de gelo no Rio Potomac. As 78 pessoas que morreram instantaneamente. Mas houveram 6 sobreviventes que estavam mais localizados na cauda do avião. Quando a cauda do avião se partiu, eles conseguiram sair dos destroços e ir até a superfície. Quando o helicóptero chegou, aquele que estava mais sóbrio, mais consciente, era esse senhor, Arlan Dean Williams. Então eles jogaram uma corda de resgate até ele. Ele pegou a corda de resgate, nadou no rio gelado até uma mulher que estava próximo dele, enrolou ela na corda e ela foi içada. O helicóptero tirou aquela mulher, voltou, jogou a corda na direção dele, ele nadou até um jovem que estava perto dele, já hipotérmico, colocou a corda em torno dele e esse jovem foi içado. Ele fez isso mais 3 vezes. E quando o helicóptero voltou para buscá-lo, ele que era o último no rio, ele já tinha, por causa da temperatura da água, submergido e morrido. Ele morreu, dando a sua vida no lugar daquelas pessoas. O que descobriram depois, quando o Washington Post publicou a história, no dia 14 de janeiro de 1982, eles publicaram essa história dizendo que Arlan Dean Williams, ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Não eram seus parentes, não eram seus amigos, ele estava sozinho naquele voo. Essa é a diferença entre alguém que morre para dar uma demonstração de amor e alguém que morre para salvar um pecador. Quando nós pensamos na cruz de Jesus como uma demonstração do amor de Deus, nós estamos contando meia verdade. Nós não estamos contando a verdade inteira. Porque é diferente, alguém morreu para mostrar o seu amor por mim, mas essa demonstração de amor é opcional. Ela pode vir ou ela não pode vir. Mas quando você está na água de um rio gelado, ou essa pessoa morre no seu lugar, ou você morre ali. E é essa a diferença da cruz do Calvário. É isso que muda quando nós temos um entendimento mais profundo do que aconteceu na cruz do Calvário. A cruz do Calvário nunca vai deixar de ser para nós um mero marco na história, se nós não entendermos que aquela era a minha cruz. A minha cruz. Eu deveria estar lá.
Se essa ficha não cair na minha cabeça, nós sempre vamos contar mentiras para nós mesmos. Primeira mentira, Jesus morreu na cruz para dar uma demonstração de amor. Segunda mentira, Jesus morreu por uma causa, Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pela humanidade. Como consequência, nós pensamos que Jesus foi morto pelos soldados romanos. E todas essas são meias verdades. Jesus não morreu para fazer uma demonstração de amor. Jesus morreu porque, do contrário, quem morreria seria você e seria eu. Nós não precisamos só de uma demonstração de amor, nós precisamos de um Salvador, de alguém que morra no nosso lugar pela gravidade do nosso pecado. Isso quer dizer que Jesus não morreu por uma causa, Jesus não morreu pela igreja, Jesus morreu pelo meu pecado. É lógico que a gente sabe que Jesus morreu pela igreja, irmãos, mas é muito fácil a gente usar essa frase para a gente se esquivar do fato de que o meu pecado é que colocou Jesus na cruz do Calvário. É muito fácil eu quando era criança, né, eu assistia ao filme lá da Paixão de Cristo na semana, né, sempre passa um filme de Jesus e tal, e o que eu ficava chateado como criança é que o final nunca mudava, o mocinho sempre morria. E eu cresci com essa noção assim, cara, mas por que Jesus tem que morrer de forma tão brutal? Por que toda vez... Mas eu entendi quando eu entendi a gravidade do meu pecado. É muito fácil a gente achar que quem colocou Jesus na cruz foi um soldado romano, muito mal. Mas é difícil a gente encarar que quem colocou Jesus na cruz, na verdade, foi o meu pecado. Que quem pregou Jesus na cruz do Calvário foi o meu pecado. A não ser que a nossa compreensão mude, a gente nunca vai entender que Jesus morreu por causa do meu orgulho. Jesus morreu por causa da minha avareza, do meu amor exagerado pelo dinheiro. Jesus morreu por causa do meu pecado de mentira e de inveja. Jesus morreu por causa do meu pecado de maledicência. Jesus morreu por causa do pecado da ira que me leva a ofender o meu cônjuge e os meus filhos. Jesus morreu por causa do meu pecado sexual que me leva a ser infiel ao meu cônjuge, a consumir pornografia, a usar as pessoas como fonte de prazer e jogadas fora. Jesus morreu por causa do meu pecado, do meu vício em bebida, em compras, em jogos, em lazer, em trabalho. Jesus morreu por causa do meu pecado. Foi o meu pecado que matou a Jesus na cruz do Calvário. Se essa compreensão não vem, a graça do Evangelho não vem também. Se a cruz de Cristo não é nada para nós mais do que uma demonstração de amor, então ela se torna só um capítulo na história. Mas quando nós entendemos que é uma fonte de salvação, então ela se torna a fonte da nossa salvação. Eu tenho que encarar os fatos. A cruz era minha. Eu merecia estar lá. Eu merecia sim. Cada chibatada era minha. Aquela coroa de espinhos era minha. Cada cravo daquele era meu, e cada cusparada daquela era minha. Mas eu tenho um Redentor. Eu tenho alguém que se colocou na brecha por mim, eu tenho alguém que se colocou no meu lugar por mim. E o mais fantástico é que ele fez isso antes de que eu pudesse ter qualquer consciência da gravidade do meu pecado. Deus morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, diz o apóstolo Paulo. A última pergunta que a gente vai explorar hoje à noite, no final dessa reflexão, é: como eu posso me conectar com isso tudo? Como eu posso ser, de fato, conectado a essa narrativa, de tal maneira que ela seja minha? O evangelista Marcos, ele fala uma coisa absolutamente impressionante. Quando Jesus morre, entrega o Espírito, tem um soldado romano, um centurião romano sob a cruz, guardando os últimos momentos de vida de Jesus. E quando ele vê a morte de Jesus, ele fala alguma coisa absolutamente chocante. Ele fala assim: verdadeiramente este cara que está aqui era quem? O Filho de Deus. Marcos, ele só usa essa expressão Filho de Deus 3 momentos no Evangelho. No primeiro versículo, quando ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele, o narrador, sabe a real identidade de Jesus. No capítulo 3, versículo 11, quando Jesus expulsa um demônio, o demônio diz assim: nós sabemos quem você é o Filho de Deus. Os demônios sabem quem Jesus é.
Mas os discípulos não entendem até o final do Evangelho. Os discípulos que caminharam com Jesus, que viram os milagres, eles não entendem essa identidade de Jesus como sendo o Filho de Deus. Até a confissão de Pedro, em Marcos 8, ela é diferente de como está registrada em Mateus. Quando Jesus pergunta assim para os apóstolos: e que vocês dizem que eu sou? O Pedro responde assim: nós sabemos que você é o Cristo. Ele não fala o Filho do Deus vivo, como em Mateus. O que Marcos está querendo dizer para nós? É que até então, no Evangelho, a identidade de Jesus estava, de certa forma, velada. Mas ao morrer na cruz do Calvário, a identidade de Jesus foi publicada, de tal maneira que até um centurião romano, alguém que não era judeu, não era religioso, não lia a Bíblia, entendeu que ele tinha alguma coisa divina nele. E é aqui que nós entramos na parte mais misteriosa do Evangelho. Jesus revelou-se como o Filho de Deus, não descendo da cruz como pediram seus opositores, mas ficando nela, permanecendo até o fim. E quando alguém ofereceu para Jesus vinho misturado com mirra, que era um tipo de entorpecente da época para que o condenado não sentisse tanta dor, ele não quis. Ele quis estar 100% ali. Ele quis estar consciente de tudo, ele quis sofrer tudo. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Morrer no seu lugar foi uma escolha. Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele não quis, foi uma escolha. E essa escolha tem a ver com você. Como é que a gente se conecta com isso? 2 palavras: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. A não ser que a gente sinta tão profundamente uma tristeza pelo nosso pecado, que é gravíssimo, que é sério, que crucificou o Filho de Deus, arrependimento, nós não conseguiremos nos apoiar totalmente em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Fé. É por isso que para os teólogos esse é um movimento só. Eu me arrependo do meu pecado ao mesmo tempo em que creio em Cristo como meu Salvador. Eu desisto de salvar a mim mesmo, porque eu sei que o meu pecado é muito grave, é muito sério, é muito profundo, é uma condição muito doentia da minha alma. Então eu desisto de confiar em mim mesmo e confio em Jesus como meu Salvador. Quando a gente é pastor, a gente ouve e vê muita coisa que choca a gente, não fora da igreja, dentro dela. Eu me lembro de uma pessoa que foi me aconselhando durante um tempo em Itajubá, para minha ovelha, e ela foi criada na igreja. O pai dela tinha um cargo grande na igreja, ela foi criada na igreja, e quando a gente começou a fazer um discipulado, quando eu era pastor dos jovens na primeira de Itajubá, ela tinha 19 anos. Ela estava vivendo uma crise espiritual muito louca, estava se afastando sistematicamente da igreja, abraçando vários pecados que estavam simplesmente detonando a vida dela. E ela não entendia como é que ela, uma pessoa tão assim criada naqueles aleiros, podia estar sendo vencida sistematicamente pelo pecado. Aí um dia a gente foi caminhando, cara, orando e tal. Aí um dia, cara, assim, a gente estava no gabinete pastoral, eu olhei no olho dela e alguma coisa rachou a minha cabeça na hora, eu senti um raio cair na minha consciência e eu quase que falei assim, perguntei sem pensar. Eu falei assim: fulana, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Ela falou assim: eu sei que tem alguma coisa a ver com os fariseus, com o complô, com os romanos. Aí já acendeu uma luz na minha cabeça aquilo. Eu falei, cara, ela era uma pessoa que havia sido criada na igreja, mas nunca havia compreendido o Evangelho. Ela não sabia que Jesus tinha morrido por ela. Ela não sabia que aquela cruz era dela. Ela não sabia. De alguma maneira, ela tinha o conteúdo todo claro na cabeça, mas aquilo não tinha descido para o coração. Ela não tinha uma fé salvífica em Jesus Cristo. Se ela morresse ali naquela hora, ela não iria para a presença eterna do Pai. Meus irmãos, isso é chocante. Isso é chocante. Nós precisamos ter clareza do que a cruz significa para mim e para você.
Eu preciso saber, aquela cruz era minha. Nós precisamos entender isso com profundidade, irmãos. Esse é o coração da nossa fé. E esse é o centro da nossa fé. Se não tem nada ali, essa fé é oca, é vazia. Nós precisamos de novo e de novo e de novo voltar pro Evangelho. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mesmo. E a gente se sente até constrangido diante do sofrimento monstruoso pelo qual o Senhor passou. A gente se sente constrangido. A gente sente, Jesus, lá no fundo que a gente não merecia e nunca mereceria. E isso é verdade. Sua salvação não veio a nós por mérito, mas veio pela graça. Veio por uma graça maravilhosa. Jesus Cristo, o Evangelho muitas vezes nos torna perplexos. Nos faz sentir uma certa confusão até dentro de nós. Porque num relance, Jesus, a gente descobre que a gente é muito amado. E que esse amor não foi um amor da boca para fora, não foi um amor de história, não foi um amor... Ele foi um amor real, um amor de suor, um amor de sangue. Jesus, não permita nunca que o Evangelho desbote na nossa vida. Não permita nunca que a gente perca de vista a sua cruz, o seu sacrifício, o seu amor e a sua ressurreição gloriosa, poderosa. A sua ressurreição triunfante em glória. Nunca permita, Jesus. Nunca permita que o Evangelho se torne apenas uma informação na nossa cabeça, mas faz com que ele seja vida dentro de nós, a sua vida em nós. Que o nosso pecado possa trazer sim tristeza ao nosso coração todo dia, e que o teu Evangelho possa constranger o nosso coração de tal maneira que aqueles pecados domesticados, aqueles pecados os quais a gente já adotou, os quais a gente adotou como nosso bichinho de estimação, que eles sejam empurrados para fora da nossa vida, pela tua graça maravilhosa. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor não nos santifica para que nós sejamos salvos, o Senhor nos santifica porque nós fomos salvos. O Senhor não nos santifica para que nós sejamos então amados, o Senhor nos santifica porque nós já somos amados. Tua graça escandalizou muita gente no passado. O apóstolo Paulo chega a dizer que ela é loucura para aqueles que não têm a mente de Cristo, que ela é uma insanidade, uma coisa louca, maluca. Jesus, não nos deixa acostumar com o teu Evangelho, não nos deixa tornar o teu Evangelho menor, menos glorioso do que ele é. Não permita. Tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Nós oramos assim, pedindo a graça do teu Espírito. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.